O México tem uma das relações mais complicadas entre o crime organizado e a internet de todo o mundo. Recrutamento pelo TikTok, tráfico de pessoas disfarçado de agenciamento de modelos, influenciadores assassinados ao vivo e jovens que aprenderam da pior maneira possível que uma tela pode ser tão perigosa quanto a rua. 6 casos, um mesmo país. Este é o lado sombrio da internet do México. No dia 9 de novembro de 2017, um jovem de 17 anos, visivelmente bêbado, olhou para a câmera do celular e disse uma frase que mudaria sua vida para sempre. "O Mencho pode chupar o meu pau." 10 segundos, uma frase. Um insulto direto ao líder do cartel mais poderoso do México naquele momento. A pessoa que estava gravando reagiu na hora, quase em choque. Já era. Tinha razão. 5 semanas depois, esse jovem estaria morto. A internet no México não é só memes, influenciadores e tutoriais. É também um palco onde o crime organizado decide quem vive e quem morre. Às vezes por dinheiro, às vezes por território. E às vezes, como veremos hoje, por algo tão simples quanto uma frase de 10 segundos. Para entender o que aconteceu com Juan Luis Lagunas Rosales, é preciso entender primeiro quem ele era e como chegou a esse ponto. Nasceu em abril do ano 2000 em Vila Juárez, Sinaloa, um povoado pequeno e humilde no coração de um dos estados mais associados ao narcotráfico em toda a história do México. Teve uma infância marcada pelo abandono. Os pais o deixaram e foi a avó quem o criou, sozinha com os recursos limitados que tinha. Largou a escola aos 15 anos, não porque quisesse, mas porque a vida que levava não lhe dava muitas outras opções. Mudou-se para Culiacán, a capital de Sinaloa, uma das cidades com a identidade mais entrelaçada ao narcotráfico de todo o continente, em busca de algo diferente, uma oportunidade, uma vida melhor do que a pobreza lhe havia dado até então. Começou lavando carros, mas Culiacán, como muitas cidades do norte do México, tinha outra coisa a oferecer a um adolescente sem recursos e sem estudos: as redes sociais como via de escape. Passou a se gravar em festas, bebendo, drogado, rodeado de gente que o aplaudia pelos seus excessos, que ria com ele, que validava aquele estilo de vida desenfreado como se fosse algo digno de admiração. Sua frase de efeito, "assim ficou", repetida sem parar nos vídeos, virou sua marca pessoal. Uma frase sem muito sentido, mas que de alguma forma capturava algo do espírito autodestrutivo e desinibido que o conteúdo dele projetava. E funcionou. Acumulou centenas de milhares de seguidores, entre Facebook, Instagram e Twitter. 262 mil no Instagram, 32 mil no Twitter. Deram-lhe seu apelido de El Pirata de Culiacán, o Pirata de Culiacán. Mas há um detalhe importante que muita gente desconhece e que é fundamental para entender a tragédia completa desta história. Lagunas nunca teve um canal próprio no YouTube. Nenhuma conta verificada em nenhuma plataforma grande. Apesar de historicamente ser conhecido como YouTuber, ele mesmo não controlava esse conteúdo. Qualquer um que o encontrasse numa festa podia sacar o celular, gravá-lo, subir o vídeo na própria conta e gerar milhares de visualizações. A fama de El Pirata era emprestada, vivia nos telefones de outras pessoas, nas contas de outros criadores de conteúdo que o usavam como protagonista involuntário do próprio material viral. Ele não monetizava nada disso, não tinha contratos publicitários, não tinha uma equipe de gestão. Tinha simplesmente uma reputação que crescia sem que ele pudesse controlá-la nem se beneficiar dela financeiramente. E dessa fama, segundo a própria avó, ele nunca viu um centavo. Em novembro de 2017, Lagunas estava numa reunião, visivelmente intoxicado, quando alguém sacou o celular para gravar, como tantas outras vezes. Soltou a frase contra Nemesio Oseguera Cervantes, vulgo El Mencho, o líder do cartel Jalisco Nueva Generación, um dos homens mais procurados e mais temidos do México naquele momento, e que com o tempo se tornaria um dos narcotraficantes mais caçados do mundo, com recompensas milionárias oferecidas tanto pelo governo mexicano quanto por agências norte-americanas. O CJNG não era uma organização criminosa qualquer. Competia diretamente com o cartel de Sinaloa, o cartel historicamente dominante na região onde Lagunas vivia, pelo controle de território, rotas de tráfico e poder político local. E El Mencho tinha fama de não tolerar nenhuma falta de respeito, viesse de quem viesse, por mais insignificante que a fonte pudesse parecer. O vídeo se espalhou de forma massiva. Em questão de horas,
Milhares de pessoas em Sinaloa, em Jalisco e em outras partes do México já o tinham visto. E aqui está o que torna esta história tão perturbadora. Lagunas não se escondeu depois de publicá-lo. Não apagou o conteúdo. Não mudou seu comportamento de nenhuma forma visível. Continuou fazendo exatamente o mesmo de sempre. Festas, transmissões ao vivo, apresentações em bares, como se a frase nunca tivesse saído da sua boca. Como se as palavras dirigidas a um dos homens mais perigosos do México não tivessem nenhum peso real na sua vida cotidiana. Algumas pessoas que o conheciam começaram a avisá-lo. Diziam para ele tomar cuidado, que o que havia dito podia lhe custar a vida, literalmente. Ele seguiu na mesma, continuou publicando, continuou fazendo o que sabia fazer. Gerar conteúdo, gerar atenção, gerar reações. No dia 18 de dezembro de 2017, apenas 5 semanas depois do vídeo, Lagunas fez uma transmissão ao vivo de um apartamento em Guadalajara, convidando os seguidores a vê-lo naquela noite num bar de Zapopan chamado Menta dos Cântaros, onde tinha uma apresentação marcada. Chegou ao bar acompanhado de outros 2 criadores de conteúdo conhecidos como El Regio e Roberto Gonzalez. Iam gravar material para as redes, como sempre faziam. A mesma rotina de gerar conteúdo a partir da vida noturna, dos excessos e da atenção do público. Minutos depois da chegada dele, um grupo de homens armados entrou no estabelecimento. Foram diretamente na direção dele. Não em direção ao resto das pessoas no bar. Diretamente para Lagunas. Dispararam entre 15 e 18 tiros a queima-roupa. Morreu no local, de forma instantânea. O dono do bar, segundo o então procurador de Jalisco, Raul Sánchez Jiménez, tentou se interpor para protegê-lo das balas. Também morreu em decorrência dos ferimentos sofridos no ataque. Uma vítima colateral de algo em que não tinha nenhuma participação, nenhum interesse, nenhuma conexão além de ser proprietário do lugar onde o ataque ocorreu. As autoridades de Jalisco nunca confirmaram oficialmente que o motivo do assassinato fosse o vídeo contra El Mencho. O procurador Sánchez Jiménez foi cauteloso na época diante da imprensa, apontando que qualquer pessoa ofendida pelos comentários de Lagunas poderia ser responsável. Uma declaração que deixava a porta aberta a outras hipóteses sem descartar a mais óbvia. Mas a hipótese dominante, a que circulou na imprensa, nas redes sociais e entre a população de Jalisco e Sinaloa desde o primeiro momento, foi clara. Foi uma represália direta pelo insulto. Anos depois, segundo reportagens de veículos mexicanos como o Milênio, identificou-se Ricardo Ruiz Velasco, vulgo El Tripas ou El R, um tenente do CJNG com presença significativa na região de Jalisco, como a pessoa que teria ordenado o ataque para limpar a honra do seu chefe. Investigadores apontaram que fotos do corpo de Lagunas foram encontradas posteriormente nos celulares de pistoleiros detidos por outros casos não relacionados, uma espécie de prova de trabalho cumprido que o crime organizado mexicano costuma exigir como evidência de que uma ordem foi executada corretamente. Esse mesmo nome, Ricardo Ruiz Velasco, voltaria a aparecer anos depois, ligado a outro assassinato que cobrimos no primeiro volume desta série, o da influenciadora Valéria Marques, assassinada em maio de 2025, enquanto transmitia ao vivo do seu salão de beleza em Zapopan, o mesmo município onde Lagunas foi assassinado quase 8 anos antes. O mesmo operador, o mesmo território, o mesmo padrão repetido quase uma década depois. Alguém com presença digital, alguém visível, alguém que de alguma forma cruzou uma linha invisível com o crime organizado e acabou morto diante de uma câmera ou muito perto de uma. O corpo de Juan Luis Lagunas Rosales esperou mais de 24 horas sobre a fria mesa do legista. Ninguém o reclamou até 3 dias depois da sua morte. Sua fama digital, que em vida o havia transformado num fenômeno viral, com centenas de milhares de seguidores, não se traduziu em absolutamente nada quando ele morreu. Nenhum desses seguidores foi reclamar o corpo. Sua família, segundo reportagens posteriores, nunca viu dinheiro da popularidade que os vídeos geraram. Esses vídeos eram propriedade de quem os gravava e os subia nas próprias contas, não dele. Hoje, sua sepultura está abandonada, segundo reportagens jornalísticas que visitaram o local anos depois. Mas seu nome e sua história se tornaram permanentes na cultura digital e musical mexicana, transformado em tema de narcocorridos que o lembram com frases como: "A morte era apenas um pedágio. Ainda que minha estadia tenha sido curta nesta vida, muitos vão se lembrar de mim." E então, em fevereiro de 2026, mais de 8 anos depois da morte de Lagunas, o nome de El Pirata de Culiacán
voltou a ser tendência, de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. No dia 22 de fevereiro de 2026, uma operação militar e judicial confirmou a morte de Nemésio Oseguera Cervantes, El Mencho, o homem que Lagunas havia insultado naquele vídeo que, quase uma década depois, continua sendo lembrado como o motivo mais provável do seu assassinato. O ciclo se fechou. Nas redes sociais, milhares de usuários mexicanos conectaram automaticamente as duas notícias. O caso de El Pirata ressurgiu nas tendências, ressignificado como uma espécie de aviso que finalmente havia se cumprido por completo. O insultado e o insultador, ambos mortos, quase uma década de diferença entre os dois fatos, mas conectados para sempre na memória coletiva da internet mexicana. Alguns usuários descreveram isso com um humor negro como o pirata guiando El Mencho no submundo. Outros usaram como exemplo de como a violência do narcotráfico e a cultura digital mexicana estão entrelaçadas há quase uma década de maneiras que o resto do mundo mal começa a entender, e que provavelmente continuarão entrelaçadas por muito tempo mais. Há algo no caso de El Pirata de Culiacán, que é mais amplo do que a história de um único jovem, e que explica por que este caso continua sendo citado, lembrado e reanalisado quase uma década depois. É o nascimento de um padrão que o México ainda vive hoje, dia após dia. Antes de Lagunas, a narcocultura já existia nas redes sociais, os corridos, as publicações ostentosas, os jovens que mostravam armas e carros de luxo nas redes sociais como símbolo de status e pertencimento. Mas o caso de Lagunas foi um dos primeiros, talvez o primeiro amplamente documentado e coberto pela mídia, em que um comentário específico, viral, dirigido a um chefão específico pelo nome, se traduziu numa execução direta, pública e brutal semanas depois. Estabeleceu uma regra não escrita que o México inteiro internalizou desde então. Na era digital, o alcance da sua voz pode ir mais longe do que a sua proteção pessoal consegue cobrir. Uma frase de 10 segundos, gravada num momento de desinibição alcoólica por alguém que nem sequer segurava a câmera, pode viajar por milhares de telefones e chegar exatamente à pessoa que jamais deveria ouvi-la. E desde então, o padrão se repetiu, uma vez após a outra. Pamela Montenegro em 2018. Dezenas de criadores de conteúdo em Sinaloa entre 2024 e 2025. Valeria Marques em 2025. Cada caso com sua própria história particular, seus próprios detalhes, seu próprio contexto, mas todos compartilhando o mesmo DNA fundamental. Alguém construiu uma audiência digital e essa mesma visibilidade acabou sendo, direta ou indiretamente, a razão da sua morte. Lagunas tinha 17 anos quando morreu. Era menor de idade, havia crescido sem os pais, criado pela avó, largando a escola aos 15 anos em busca de algo melhor do que a vida lhe havia dado no seu povoado natal. Encontrou fama, não encontrou proteção, não encontrou dinheiro, não encontrou nenhuma das coisas que a promessa da fama digital costuma oferecer a quem a persegue. Encontrou 15 tiros num bar de Zapopan, semanas depois de um vídeo que durou 10 segundos e que ele mesmo nunca imaginou que teria consequências reais. Nosso próximo caso também começa com uma foto viral, mas desta vez, a pessoa do outro lado da câmera não terminou como vítima de uma represália. Terminou presa, acusada da suposta execução de um operador do crime organizado do outro lado da fronteira, em território norte-americano. Estou falando de Lídia Vanessa Gurrola. No caso anterior, falamos de um jovem que viralizou por insultar um chefão e acabou morto semanas depois. A internet como sentença de morte para alguém sem poder, sem proteção, sem nada além de uma frase gravada num mau momento. Nosso próximo caso inverte completamente esse padrão. Desta vez, a pessoa que viralizou nas redes não terminou como vítima do crime organizado. Terminou presa, acusada de ser autora de um assassinato ligado diretamente ao crime organizado, do outro lado da fronteira, nos Estados Unidos. Mazatlán, Sinaloa, 2011. Uma adolescente de 17 anos se apresenta como a candidata mais jovem no concurso de Rainha do Carnaval de Mazatlán, um dos carnavais mais importantes e midiáticos do México. Com décadas de tradição e uma cobertura televisiva que transforma suas participantes em figuras públicas reconhecidas em toda a região. Ela se chama Lídia Vanessa Gurrola Peraza. É formada pelo Instituto Cervantes, tem planos de estudar direito, quer ser deputada um dia. Compete pelo título de Rainha dos Jogos Florais
empata em votos com outra candidata, Gilda Alejandra Lera Munhoz. O desempate fica nas mãos do presidente e do júri. Antes de definir a vencedora, fazem uma pergunta a Vanessa: o que você faria se fosse prefeita? Ela não responde, e mesmo assim, o júri decide dar a vitória a ela. É um detalhe pequeno, quase anedótico, do tipo de coisa que normalmente seria esquecida com o tempo. Mas diz algo sobre a trajetória que viria depois. Vanessa Gurrola conseguiu coisas sem necessariamente ter as respostas certas. Conseguiu atenção e reconhecimento sem necessariamente merecê-los no sentido convencional da palavra. E essa mesma dinâmica se repetiria, anos depois, numa escala muito maior e com consequências muitíssimo mais graves. Nos anos seguintes, Vanessa construiu uma carreira modesta como modelo regional. Em 2013, foi selecionada entre as 10 mulheres mais belas do Carnaval de Mazatlán. Mais um reconhecimento dentro do circuito de beleza sinaloense, que lhe permitiu manter certa visibilidade pública sem chegar ainda a uma fama nacional. Divulgava produtos de um negócio chamado Villa Fit, suplementos alimentares, produtos milagrosos para emagrecer, o tipo de marketing digital que prolifera no Instagram em toda a América Latina, voltado a um público que busca soluções rápidas e visualmente atraentes para problemas de saúde e estética. Nada fora do comum. Mais uma influenciadora regional, das milhares que existem no México divulgando produtos em troca de comissão, construindo aos poucos uma comunidade de seguidores leais, porém limitados em número. Mas em 2020, algo mudou de forma abrupta e inesperada. Uma foto sua de biquíni começou a circular massivamente nas redes sociais. Não porque ela tivesse promovido de maneira especial ou pago publicidade para impulsioná-la, mas porque milhares de usuários começaram a notar e comentar sua semelhança física com Emma Coronel Aispuro, a esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, na época uma das mulheres mais midiáticas do México, por causa do julgamento do marido numa corte federal dos Estados Unidos, que dominava as manchetes dos noticiários nos dois países. A semelhança virou meme, virou tendência em questão de dias. E Vanessa Gurrola, que até aquele momento tinha uma audiência modesta e regional, capitalizou aquele momento viral com habilidade para construir algo muito maior do que jamais havia. Em 2025, Vanessa Gurrola tinha 1,4 milhão de seguidores no Instagram, sob o apelido La Sapa. Vendia suplementos, falava de biodescodificação, uma pseudoterapia alternativa popular nas redes de língua hispânica que atribui doenças físicas a conflitos emocionais não resolvidos. E de maneira mais inquietante e muito menos comentada na época, compartilhava conteúdo sobre como hackear o WhatsApp ou espionar outras pessoas, conselhos de legalidade duvidosa que circulavam entre seus seguidores sem que ninguém questionasse muito sua origem, sua legalidade ou as implicações de difundir esse tipo de informação a um público massivo. Sua última publicação pública antes dos fatos que mudariam sua vida foi de uma viagem à Indonésia. Fotos de praias, de templos, do tipo de conteúdo aspiracional e colorido que qualquer influenciadora de lifestyle publicaria sem pensar duas vezes, mostrando uma vida de viagens, conforto e beleza completamente desconectada de qualquer indício de violência. Nada naquele feed sugeria o que viria depois. Mas em setembro de 2024, o nome de Vanessa Gurrola apareceu num contexto completamente diferente do das redes sociais de lifestyle e bem-estar. Panfletos lançados de aviões monomotores sobrevoaram diferentes pontos de Sinaloa, uma prática que o crime organizado mexicano tem usado repetidamente nos últimos anos para ameaçar, expor ou intimidar figuras públicas que considera ligadas a organizações rivais. Neles, acusava-se uma longa lista de pessoas, operadores, pistoleiros, influenciadores e até políticos de ter vínculos com Los Chapitos, a facção do cartel de Sinaloa, liderada pelos filhos de El Chapo, Iván Archivaldo, Jesus Alfredo, Ovidio e Joaquín Guzmán. O nome de Vanessa Gurrola estava nessa lista, ao lado de dezenas de outros nomes de diferentes relevância e notoriedade pública. Naquele momento, não houve nenhuma consequência legal formal decorrente desses panfletos, mas sua imagem pública ficou marcada pela controvérsia. A mulher que havia se tornado famosa por se parecer com a esposa de um chefão, agora era apontada publicamente, ainda que sem provas concretas naquele momento,
como ligada outra organização criminosa completamente diferente da que originalmente lhe havia dado fama por associação. O que as autoridades norte-americanas revelariam um ano depois seria muito mais concreto, muito mais grave e muito mais documentado juridicamente do que qualquer panfleto anônimo lançado de um avião monomotor. No dia 17 de fevereiro de 2024, meses antes de esses panfletos circularem em Sinaloa, 2 pessoas foram mortas a tiros em University City, uma zona residencial no sul da Califórnia, muito perto da fronteira com Tijuana, numa área que historicamente tem sido palco de disputas territoriais entre organizações criminosas mexicanas que operam também do lado norte-americano da fronteira. Uma das vítimas foi identificada como Christian Espinosa Silver, conhecido no meio criminoso como El Chato. Era um suposto operador do antigo cartel dos Arellano Félix, a organização criminosa com base histórica em Tijuana, que durante os anos 90 e 2000 havia sido uma das mais poderosas e violentas do México, antes de se fragmentar e perder grande parte do seu poder para organizações mais novas como o CJNG e o Cartel de Sinaloa. Segundo a investigação, El Chato colaborava com Edwin Huerta Nuño, vulgo El Flaquito, outro operador dos Arellano Félix que seria extraditado para os Estados Unidos em agosto de 2025 para responder acusações relacionadas ao tráfico de drogas. O ataque, segundo as autoridades de San Diego, não foi ao acaso nem produto de um confronto improvisado. Foi descrito como uma execução direta. As vítimas foram emboscadas enquanto entravam no estacionamento de um complexo de apartamentos, num movimento calculado que sugeria planejamento prévio e conhecimento detalhado de suas rotinas e movimentos. A investigação levou meses para avançar de maneira significativa, mas quando avançou, chegou a um nome que ninguém no mundo do entretenimento mexicano esperava ouvir ligado a um assassinato em território norte-americano. No dia 9 de outubro de 2025, por volta das 3 da madrugada, o Departamento de Polícia de San Diego prendeu Lídia Vanessa Gurrola Peraza. Acusação: assassinato em primeiro grau. Segundo a investigação, Gurrola mantinha um relacionamento amoroso com El Chato desde 2017, 7 anos antes do assassinato, o que sugere uma conexão muito mais profunda e duradoura do que qualquer pessoa de fora poderia suspeitar, vendo apenas o seu perfil público de influenciadora de lifestyle. As autoridades incorporaram ao seu processo fotografias e vídeos que ela mesma havia publicado nas redes sociais antes do crime, usando-os como elementos probatórios para estabelecer sua suposta responsabilidade ou conhecimento do fato. Em mais um exemplo de como o conteúdo digital que alguém compartilha voluntariamente pode se transformar, anos depois, em prova judicial decisiva. Gurrola foi mantida no Centro de Detenção e Reingresso Las Colinas, em Santee, Califórnia, uma prisão para mulheres a leste de San Diego, onde permaneceu à espera dos próximos passos do processo judicial contra ela. A acusação formal foi apresentada em 10 de outubro de 2025, perante a Corte Superior de San Diego. Sua audiência foi marcada para o dia 20 de outubro, no departamento 1103 dessa mesma corte, às 8h15 da manhã. As autoridades norte-americanas não descartaram desde o início que o caso pudesse escalar para o nível federal, o que abriria porta a acusações adicionais relacionadas a outros homicídios ligados a disputas entre organizações criminosas mexicanas, ampliando significativamente o alcance da investigação para além de um único fato isolado. Ou seja, El Chato poderia não ter sido o único caso em que Vanessa Gurrola está sendo investigada, nem a única conexão criminosa que as autoridades norte-americanas estão explorando em relação a ela. Até o momento da gravação deste roteiro, não foi confirmado oficialmente se o assassinato de El Chato esteve relacionado à rivalidade entre Los Chapitos e os remanescentes dos Arellano Félix, 2 estruturas criminosas que, segundo fontes consultadas por veículos mexicanos, poderiam ter tido motivos concretos para querer a morte de um operador da organização rival no marco de uma guerra territorial que há anos ensanguenta diferentes regiões do México e que se estende, cada vez com mais frequência, para o território norte-americano. O que fica claro é o seguinte: a mesma mulher cuja fama nasceu de um meme sobre sua semelhança física com a esposa de um narcotraficante, terminou, segundo a promotoria de San Diego, ligada sentimentalmente e possivelmente de maneira operacional a um homem do crime organizado, num assassinato executado com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo.
Há algo no caso de Vanessa Gurrola que inverte por completo a lógica que vimos no caso anterior e que vale a pena parar para analisar com cuidado. Juan Luis Lagunas, El Pirata de Culiacán, viralizou sem querer, sem estratégia, por um acidente de exposição sem filtro num momento de descontrole. E essa viralização o levou diretamente à morte, porque ele não tinha nenhum tipo de proteção ou poder real por trás da sua fama, nem recursos para se defender do que essa exposição desencadeou. Vanessa Gurrola, por outro lado, construiu sua fama de maneira muito mais deliberada e sustentada ao longo do tempo, capitalizando cada oportunidade que lhe surgia. Desde um concurso de beleza vencido por desempate, até um meme sobre sua semelhança com Emma Coronel, que ela soube aproveitar comercialmente. E, em algum ponto desse caminho, sua vida pública e sua vida privada se entrelaçaram com o crime organizado de uma maneira que as autoridades norte-americanas agora descrevem em termos judiciais muito concretos e muito graves. Assassinato em primeiro grau. Um terminou numa sepultura abandonada em Sinaloa, sem que ninguém reclamasse o corpo durante dias. A outra está numa cela na Califórnia, esperando uma série de audiências que poderiam determinar o resto da sua vida, com a possibilidade de acusações federais ainda pendentes sobre a sua cabeça. Ambos têm algo fundamental em comum, apesar de estarem em posições completamente opostas dentro de suas respectivas histórias. As mesmas redes sociais que construíram suas identidades públicas hoje são, em ambos os casos, a evidência que os conecta, um ao seu assassino, a outra à sua suposta vítima. Hoje, Vanessa Gurrola permanece detida na Califórnia. Seu caso segue ativo, com a possibilidade de uma acusação federal ainda sobre a mesa e com investigações adicionais em curso sobre outros possíveis vínculos criminosos. As autoridades mexicanas, por sua vez, não emitiram uma posição oficial sobre sua detenção, mantendo uma distância prudente diante de um caso que envolve diretamente duas das organizações criminosas historicamente mais relevantes do noroeste do México. Seus 1,4 milhão de seguidores ainda podem ver no seu perfil as fotos da Indonésia, as publicações sobre biodescodificação, os conselhos sobre o WhatsApp, o feed completo de uma influenciadora de lifestyle que, segundo a promotoria de San Diego, escondia algo completamente diferente por trás de cada publicação cuidadosamente elaborada. Jorge Luiz, conhecido na internet como Eu Compa Jorge, era um youtuber de Culiacán, Sinaloa, de 37 anos. Seu conteúdo não tinha nada a ver com narcocultura de forma direta, nem buscava gerar polêmica como estratégia de crescimento. Fazia vídeos sobre modificação e customização de veículos off-road, especificamente RZRs, aqueles veículos tipo buggy projetados para terrenos difíceis, muito populares no norte do México entre quem gosta de percorrer zonas rurais e desérticas. Mostrava suas rotas por diferentes partes do país. Mostrava seus veículos, suas modificações, suas melhorias técnicas. Mostrava fotos de viagens à praia e à montanha. Tinha 65.300 inscritos no YouTube e quase 40 mil seguidores no Instagram. Uma comunidade sólida de pessoas apaixonadas pelo mundo automotivo, construída com conteúdo genuíno sobre algo de que ele realmente gostava e que dominava com conhecimento técnico real. Mas também, ocasionalmente, compartilhava relatos sobre sua vida pessoal, suas histórias, suas experiências fora do mundo dos carros, e um desses relatos, publicado em 14 de março de 2021, acabaria sendo a peça central de toda esta história, sem que ele pudesse imaginar naquele momento as consequências que teria. O vídeo se chamava Foi Assim Que Conheci um Filho do El Chapo, com números substituindo algumas letras, uma técnica que os criadores de conteúdo no México usam deliberadamente para evitar que o YouTube identifique o conteúdo como polêmico e retire a monetização ou o marque como sensível. No vídeo, Jorge contou numa história que parecia quase anedótica, do tipo que qualquer um poderia compartilhar sem pensar nas implicações. Tinha entre 19 e 20 anos quando, num daqueles arrancones, rachas de rua informais muito populares em Culiacán, ou simplesmente passeando pelas avenidas da cidade exibindo seu carro, encontrou-se um primo que viajava acompanhado de outra pessoa. Conversaram sobre o sistema de som do veículo dele, um tema técnico e específico que apaixona muitos jovens naquela região. O desconhecido se mostrou genuinamente interessado, quase entusiasmado. — Que som brabo o seu! Que equipamento você colocou? Porque eu tenho um BMW e
botei $20.000 e não sou igual. Jorge não reconheceu a pessoa naquele momento. Para ele, era simplesmente mais um jovem entusiasta de carros, alguém com quem compartilhava um interesse em comum. No dia seguinte, seu primo ligou. "E aí, compa, o que achou do rapaz que te apresentei ontem?" "Muito gente boa", respondeu Jorge, sem desconfiar de nada fora do comum. "E você não sabe quem é ele?" "Não, não faço ideia. Era o Sr. Ivan Arquivaldo. É o filho do Chapo." E Jorge, no vídeo, descreveu sua reação com uma mistura de surpresa e orgulho que resulta perturbadora em retrospecto, sabendo como terminaria esta história. "Caramba, que prazer tê-lo conhecido." Segundo o relato de Jorge, ele voltou a se encontrar com Ivan Arquivaldo Guzmán Salazar, filho de Joaquim El Chapo Guzmán, e naquele momento líder da facção Los Chapitos do cartel de Sinaloa, em pelo menos 3 outras ocasiões ao longo dos anos seguintes. Chegaram até a trocar números de telefone, embora Jorge tenha deixado claro, tanto no vídeo quanto em entrevistas posteriores citadas pela imprensa, que não eram amigos próximos nem mantinham uma relação frequente. Descreveu-o como uma pessoa muito humilde. Contou que nos primeiros encontros se referiam mutuamente como compa, um termo informal e próximo, típico do norte do México, que sugere uma relação horizontal entre iguais, mas também apontou algo revelador sobre como a situação havia mudado com o tempo. Em 2021, quando publicou o vídeo, já devia se referir a Ivan Arquivaldo como o Senhor, uma mudança de tratamento que refletia a ascensão de poder do filho do Chapo, mas, dentro da estrutura do cartel e as restrições de segurança que já não lhe permitiam percorrer Sinaloa livremente em seus veículos de luxo, como costumava fazer em seus anos mais jovem. No último encontro que Jorge relatou no vídeo, diz que Ivan Arquivaldo o reconheceu de imediato. Desceu da sua caminhonete Hummer e foi cumprimentá-lo pessoalmente com um trato cordial e próximo. O vídeo acumulou mais de 200.000 visualizações, um sucesso considerável para um canal centrado principalmente em conteúdo automotivo, que de repente encontrava uma audiência muito mais ampla, interessada no mórbido da narcocultura. Mais de um ano depois da publicação desse vídeo, no dia 18 de abril de 2022, por volta de 1h45 da tarde, Jorge Luiz voltava para casa no bairro Guadalupe Victoria, em Culiacán, depois de resolver uns assuntos cotidianos. 14 minutos antes, havia publicado um story no Instagram. Era uma mensagem completamente cotidiana, quase alegre, do tipo que qualquer pessoa comum publicaria sem pensar 2 vezes. "E aí, minha gente, feliz início de semana para todos. Já acabaram as férias para quem pôde ter férias. E agora sim, mão na massa. Eu aqui vim resolver umas contas no banco para ver quanta fila tem. Bênçãos, galera, lindo dia para todos." Era o tipo de publicação que qualquer criador de conteúdo faz 100 vezes por ano, sem nenhuma intenção além de manter sua audiência conectada com a rotina diária, sem nenhum sinal de alarme, sem nenhum indício de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto descia do veículo e caminhava em direção à sua casa, 2 pessoas se aproximaram e começaram a atirar nele sem lhe dar tempo de reagir. Recebeu pelo menos 10 tiros a curta distância no tórax. Os serviços médicos chegaram rápido e o levaram a uma clínica próxima, no bairro Las Vegas. Quando chegou, já não apresentava sinais vitais. As primeiras especulações apontaram para um assalto. Jorge havia anunciado publicamente, minutos antes, que ia ao banco, o que parecia sugerir que alguém poderia tê-lo seguido com a intenção de assaltá-lo. Mas a quantidade de disparos e a precisão do ataque fizeram a polícia descartar rapidamente essa hipótese inicial. 10 tiros a curta distância, concentrados numa zona vital do corpo, não é o padrão típico de um assalto que dá errado. É o padrão de uma execução planejada. A Promotoria Geral do Estado de Sinaloa revelou dias depois um dado adicional extremamente perturbador. Jorge já havia sido levantado, sequestrado brevemente, na terminologia local, num incidente anterior que ele nunca denunciou formalmente às autoridades. Depois desse episódio, havia decidido começar a andar armado para se defender, o que lhe gerou um antecedente criminal por porte ilegal, que as autoridades descobriram durante a investigação da sua morte. Ou seja, Jorge sabia, de alguma maneira concreta e tangível, que estava em perigo. O suficiente para começar a se armar em segredo, mas não o suficiente para deixar de publicar sua rotina diária nas redes sociais. Nem para abandonar Culiacán, nem para tomar medidas de proteção muito mais drásticas do que as que finalmente tomou.
Durante meses, a pergunta de se o vídeo sobre Ivan Arquivaldo havia sido o motivo real do assassinato ficou sem resposta oficial conclusiva. A promotoria de Sinaloa apenas confirmou que Jorge tinha antecedentes criminais pelo porte da arma, sem estabelecer publicamente um vínculo direto e comprovado entre o conteúdo dos seus vídeos e sua morte. Mas em maio de 2023, mais de um ano depois do assassinato, o veículo especializado em cartéis mexicanos Borderland Beat, reconhecido pelo seu trabalho de investigação sobre o crime organizado no México, publicou um perfil extenso sobre Ivan Arquivaldo Guzmán Salazar, baseado em investigação jornalística aprofundada sobre sua trajetória criminosa e sua ascensão dentro da estrutura do cartel de Sinaloa. Nesse perfil, incluiu-se uma lista de execuções supostamente ordenadas pelo próprio Ivan Arquivaldo ao longo dos anos. O nome de El Compa Jorge estava nessa lista. O artigo não detalhou os motivos exatos que Ivan Arquivaldo teria tido para ordenar a execução do youtuber, deixando essa pergunta parcialmente em aberto. Mas a menção explícita ao vídeo em que Jorge relatava seus encontros com ele foi apresentada como o contexto mais relevante e mais provável para entender por que um criador de conteúdo sem nenhum vínculo aparente com o crime organizado terminou numa lista desse tipo. Há algo no caso de El Compa Jorge que é diferente dos outros dois casos que vimos hoje e que vale a pena apontar com clareza. Juan Luiz Lagunas, El Pirata de Culiacán, insultou diretamente um chefão, sabendo perfeitamente que estava fazendo isso num momento de descontrole absoluto provocado pelo álcool e pela busca de atenção. Jorge Luiz não insultou ninguém em momento algum. Pelo contrário, descreveu Ivan Arquivaldo com respeito, quase com admiração genuína. Contou a história a partir de um lugar de orgulho sincero, como quem compartilha uma anedota interessante e lisonjeira com sua comunidade de seguidores. Não houve provocação, não houve desafio, não houve nenhuma tentativa de ganhar notoriedade insultando ou desafiando alguém perigoso. E ainda assim, segundo a investigação jornalística posterior, terminou na mesma lista que qualquer inimigo declarado do cartel, com o mesmo destino final. É isso que torna este caso, em certo sentido, ainda mais perturbador do que o do pirata, porque sugere que, no mundo que cerca o crime organizado mexicano, nem sequer é necessário ofender para se tornar um alvo de eliminação. Às vezes, basta saber demais, ter estado perto demais de alguém poderoso, ter compartilhado publicamente, sem nenhuma má intenção, um detalhe que essa pessoa com poder prefere que permaneça privado, mesmo que esse detalhe seja algo tão inócuo e aparentemente inofensivo quanto um comentário casual sobre um sistema de som de carro. O canal de YouTube de El Compa Jorge continua ativo hoje, como um testemunho congelado no tempo. Seu último vídeo, publicado 6 dias antes da sua morte, mostrava as modificações que havia feito no seu RZR. Nada relacionado ao cartel. Nada relacionado a nenhum tipo de polêmica ou controvérsia. Apenas um homem de 37 anos, falando com entusiasmo sobre algo que o apaixonava genuinamente, sem ter ideia de que, em menos de uma semana, 2 pistoleiros estariam à sua espera em frente à sua própria casa. Imagine que você é jovem, está desempregado e passando por dificuldades financeiras. Um dia, enquanto navega pelo TikTok, aparece uma oferta de emprego tentadora. Parece fácil, rápida e bem paga. Você se interessa, decide aceitar e comparecer à suposta entrevista. Mas a partir desse momento, ninguém mais tem notícias suas. Esta não é uma história isolada. Centenas de jovens mexicanos desapareceram exatamente da mesma maneira. Por trás de muitas ofertas de emprego publicadas em apps como TikTok, Facebook ou WhatsApp, esconde-se algo muito mais sombrio: o recrutamento disfarçado. Os grupos do crime organizado vêm usando esse tipo de anúncio online para conseguir novos membros. O mais perturbador é que, uma vez que você está dentro, sair não é uma opção simples. O México tem mais de 125 mil pessoas desaparecidas. E estamos falando de números oficiais. Algo parecido aconteceu com um jovem que vamos chamar de Luiz, por anonimato. Em 2022, ele estava procurando emprego na internet até encontrar uma publicação no Facebook que chamou sua atenção. Uma empresa procurava um monitorista de segurança
e oferecia um pagamento semanal de 3.000 pesos, cerca de $150, bastante decente para o que Luiz estava acostumado. Ele mandou mensagem, pediram seus documentos e enviaram um Uber para que fosse à entrevista imediatamente. Fizeram nele um exame médico, um exame de vista e um teste físico. Tudo o que uma empresa legítima e registrada faria. Nesse ponto, jamais imaginaria que se tratava de uma armadilha. Disseram que ele precisava completar um treinamento rápido de 3 dias, como parte do processo de contratação para o cargo de monitorista de segurança. Tudo parecia normal. Ele e outros 15 homens foram recebidos e depois colocados numa caminhonete. Mas depois desse primeiro trajeto, tudo mudou e as coisas ficaram muito perigosas. Em questão de minutos, foram transferidos para outra caminhonete e receberam ordem de manter a cabeça abaixada e não falar. Durante a viagem, levaram-nos de Jalisco às zonas rurais de Nayarit, movendo-os de um veículo para outro por estradas de terra. Luiz não fazia ideia de onde estava. Finalmente, numa casa remota, após horas de caminho e de ser trocado de um carro para outro, disseram que ele estava ali para ser treinado como operativo secundário do Cartel Jalisco Nueva Generación. Me levaram por uma trilha de terra, Luiz lembraria mais tarde. Quando chegaram à casa de segurança, Luiz e os demais foram obrigados a entregar seus celulares, suas identidades e tudo o que traziam consigo. E para deixar absolutamente claro quem mandava, obrigaram-nos a se despir e fazer agachamentos enquanto os inspecionavam, como se fossem mercadoria. A rotina diária na casa incluía limpar e aprender sobre a violência física. Os homens eram obrigados a memorizar os códigos do cartel, como carregar pistolas e o que fazer para se defender. Faziam a gente estudar código 14, corpo no chão, código 15, posição de tiro descoberto. Era tudo código, e você tinha que fazer na hora ou levava a tabuada. Enquanto Luiz esteve ali, tudo era extremamente controlado. Ele tinha que pedir permissão para qualquer coisa, por menor que fosse, beber água, ir ao banheiro, pegar uma vassoura. Obviamente, isso fazia parte do jogo psicológico, para tirar-lhes a liberdade e quebrá-los mentalmente. Depois de vários dias trancados e submetidos a um treinamento forçado, disseram aos homens que já estavam prontos para ser sicários do cartel. Informaram que os levariam a um acampamento especial chamado A Escolinha, onde receberiam treinamento avançado com armas e instruções sobre as tarefas que deveriam executar. Esse era o passo final do treinamento, e advertiram que eles teriam que demonstrar lealdade e capacidade totais. Cometer um único erro ou não fazer bem o trabalho poderia lhes custar a vida. Nesse momento, Luiz soube que precisava escapar. Durante o traslado para a escolinha, fizeram uma parada e permitiram que ele descesse do veículo para ir ao banheiro. Foi então que reuniu coragem para tentar fugir. Quando voltava em direção ao veículo, em vez de subir, deu meia volta e correu em direção a um campo próximo. Pulou uma cerca e fugiu para salvar a própria vida. Depois de caminhar vários quilômetros sem saber realmente onde estava e prestes a desmaiar, chegou a um OXXO. Perguntou ao funcionário se podia usar o telefone e, sem filtros, contou tudo o que havia vivido. O funcionário, ao ver as condições em que ele estava, deu-lhe 100 pesos para que pudesse pegar um ônibus de volta a Guadalajara. Quando finalmente chegou em casa e se reuniu com a família, soube que não podia ficar ali. Temia que o cartel o encontrasse. Conversou com a mãe e decidiram se mudar para outro lugar. Venderam a casa e foram para um lugar novo e desconhecido para evitar qualquer problema com o cartel. E deixa eu te dizer uma coisa, Luiz teve sorte. A maioria dos homens que caem nessas ofertas de emprego termina morta ou presa de forma permanente dentro de um cartel. E o pior, não recrutam apenas homens adultos desempregados. Também acontece com mulheres que buscam uma vida melhor. Mulheres atraentes dispostas a fazer qualquer coisa para melhorar sua situação. Esse foi o caso da plataforma Zona Divas, um site de prostituição digital que se tornou uma armadilha mortal para muitas mulheres. Zona Divas era um site mexicano, onde centenas de mulheres ofereciam serviços de acompanhantes. Operou durante quase 20 anos e se tornou um dos catálogos de prostituição mais conhecidos do México. Foi criado em 2001 por Ignacio Santoyo, vulgo El Sony. No início, o site simplesmente divulgava mulheres que queriam oferecer serviços sexuais. Elas pagavam ao Zona Divas para aparecer no site. Quanto mais pagavam, melhor posição obtinham. Mas com o tempo, o negócio se expandiu.
Passaram a recrutar mulheres através de empresas que registravam como agências de modelos ou de promoção. Qualquer mulher atraente que encontrassem na internet, especialmente de países como Colômbia ou Venezuela, era contatada, alegando que buscavam modelos ou promotoras para eventos, oferecendo hospedagem, comida e transporte inclusos. Pintavam aquilo como o emprego dos sonhos. A ideia era simples: compravam a passagem de avião para trazer a mulher ao México. Uma vez que ela chegava, davam-lhe um lugar para ficar e comida enquanto ganhava dinheiro suficiente para pagar sua dívida e se tornar independente. Muitas mulheres sabiam que iam realizar trabalho sexual, mas outras não faziam ideia. Então Ignácio Santoyo e seu sócio usavam a manipulação psicológica para fazê-las aceitar a proposta. Assim que as mulheres chegavam ao país, colocavam-nas em quartos minúsculos ou apartamentos de 60 metros quadrados, onde tinham que viver com 10 mulheres ou mais. Ali começava o pesadelo. Tiravam-lhes o passaporte e diziam que tinham uma dívida de 96 mil pesos, cerca de 5 mil dólares. Supostamente cobria os voos, a hospedagem, o transporte, as sessões de fotos e o espaço publicitário no zonadivas.com. As mulheres eram obrigadas a trabalhar longas jornadas, eram movidas de hotel em hotel e de homem em homem, às vezes fazendo até 10 serviços por dia. Inventavam dívidas falsas, cobrando-lhes muito mais do que realmente deviam, aumentando o total pouco a pouco. Candice Miller, uma das mulheres que conseguiu escapar do inferno do Zona Divas, explicou: se cobravam 2.500 dólares por serviço, descontavam 400 pelo táxi, 700 pela comida e outros 1.000 como comissão por aparecer no site. O que sobrava para elas? Nada além de migalhas. Dormiam em apartamentos que pareciam prisões disfarçadas de casas de modelos, beliches, um em cima do outro, sem privacidade, sem dignidade. Cada mulher que morava ali tinha que pagar 7.500 pesos de aluguel, embora o apartamento inteiro custasse apenas 10 mil. Em outras palavras, espremiam-nas economicamente de todas as formas possíveis para garantir que nunca conseguissem quitar a dívida. E mesmo quando algumas mulheres conseguiam pagar o que deviam, nem sempre as deixavam livres. Muitas continuavam sendo obrigadas a trabalhar. Esse foi o caso de Wendy Vanesca, uma mulher venezuelana que 3 meses depois de ter pago sua dívida, continuava sendo cobrada por coisas absurdas. Para se libertar, decidiu se mudar para Puebla com uma amiga e continuar trabalhando como profissional do sexo, desta vez de forma independente. Mas mesmo sem um chefe, ela continuava dependendo da visibilidade que o Zona Divas lhe dava para conseguir clientes. O Sony percebeu que ela já não trabalhava para ele e, como castigo, bloqueou-a da plataforma e ameaçou. Ele disse: se você não vai seguir minhas regras, é melhor ir embora do país, ou arcar com as consequências. Mas elas não podiam ir embora. Não tinham dinheiro para as passagens. A única maneira de trabalhar era através do Sony. Cada vez que uma mulher tinha um problema com ele ou com a agência, ele a bloqueava. E o único requisito que oferecia para desbloqueá-las era comparecer a uma festa com drogas, fazer sexo a 3 e realizar atos entre mulheres para satisfazer seus desejos sexuais. A amiga de Wendy disse: Wendy e eu fizemos isso. Fomos a uma festa com o Sony e naquele dia tivemos que fazer sexo com ele sem proteção. Era a única forma de conseguirmos trabalhar. Tudo isso veio à tona depois que, em 3 de fevereiro de 2017, Wendy Vanesca foi encontrada morta num hotel da Cidade do México. E ela não foi a única. Outras 4 mulheres ligadas ao Zona Divas também foram encontradas mortas em diferentes hotéis. Tudo isso ocorreu entre 2017 e 2018. Obviamente, a descoberta de 5 mulheres mortas que haviam trabalhado como prostitutas sob o Zona Divas fez o país inteiro começar a falar. O caso se tornou muito midiático e apareceu em veículos de comunicação por todos os lados. Grande parte dessas informações vem do jornalista Marco Antônio Coronel. Finalmente, em 2018, sob uma enorme pressão midiática e investigações em curso, o Zona Divas fechou. O Sony foi preso em 2019 e condenado por tráfico de pessoas, mas em 2021 foi solto devido à falta de provas para mantê-lo na prisão. Embora o Zona Divas tenha fechado, o problema não terminou aí. As redes de tráfico simplesmente mudaram de nome e continuaram usando outros sites e plataformas para fazer exatamente a mesma coisa. Porque no México, a internet não é só memes, influenciadores e tutoriais.
é também um playground para cartéis, golpistas e exploradores. E neste momento, há um caso que deixa isso muito claro. Valeria Marques era uma influenciadora mexicana de 23 anos. Postava vídeos de maquiagem, dicas de beleza e conteúdo similar no TikTok e no Instagram. Havia começado a ganhar bastante seguidores e aos poucos a chamar atenção, não só pelo seu conteúdo. Havia vencido um concurso de beleza, chamado Miss Rostro, em 2021, e até tinha seu próprio salão de beleza em Zapopan, Jalisco. Também trabalhava como modelo e aparecia em videoclipes de música regional. Todos achavam que ela tinha vida resolvida, mas de repente tudo mudou drasticamente. No dia 13 de maio de 2025, Valeria estava no seu salão de beleza fazendo uma live no TikTok, como em qualquer outro dia. Estava conversando com seus seguidores, mostrando um pouco da sua rotina, tudo normal. Até que um homem entrou no salão fingindo ser um entregador. Perguntou por ela pelo nome e quando confirmaram que era Valéria, o homem não hesitou. Atirou no seu peito e na sua cabeça. Ela morreu na hora e, obviamente, toda a audiência da transmissão ao vivo viu o que aconteceu. O live terminou rapidamente porque um dos funcionários desligou a câmera, mas já era tarde demais. Centenas de pessoas haviam presenciado o assassinato em tempo real. As autoridades de Jalisco começaram a investigar o caso como um feminicídio, mas desde o início, algo não fechava. Tudo indicava que não se tratava de um assalto nem de um ataque ao acaso. A teoria mais forte era que havia sido um trabalho por encomenda, que alguém ordenou o assassinato de Valéria. O homem entrou com toda a naturalidade, fingindo ser entregador. Perguntou por ela e, uma vez que confirmou que era ela, atirou sem lhe dar oportunidade de se mexer. Rápido, direto, quase silencioso. Esse é o típico estilo de execução dos cartéis. Depois do assassinato, começaram a circular fortes rumores. As pessoas afirmavam que Valeria tinha vínculos com narcotraficantes. O nome que mais apareceu foi o de Ricardo Ruiz Velasco, mais conhecido como El Doble R, uma figura importante do cartel Jalisco Nueva Generación, um dos grupos criminosos mais perigosos do México. Até hoje, as autoridades não confirmaram nada, e a família de Valéria negou que ela estivesse envolvida em algo ilegal. Mas a especulação não parou. As pessoas queriam respostas, e os rumores se tornaram parte do caso, a ponto de que até os veículos de imprensa os amplificaram. A polícia também começou a examinar de perto as pessoas que estavam com Valéria naquele dia. Uma era sua amiga Vivian de la Torre, que havia estado com ela pouco antes do ataque. Outra era Érica, a funcionária que desligou a câmera assim que os disparos foram ouvidos, supostamente para impedir que a transmissão continuasse. As autoridades acreditam que uma delas poderia saber de algo, ou até estar envolvida no assassinato, mas até agora não há nada concreto. Tudo continua cheio de dúvidas e de teorias. O mais perturbador de tudo isso não é só a violência, nem o fato de acontecer online, é a normalização. A forma como o horror se disfarça de oportunidade, de trabalho, de promessa. No México, a internet deixou de ser apenas um lugar para se conectar. Transformou-se num terreno de caça, um território fértil para a exploração, o engano e a vingança. Hoje, um simples anúncio de emprego pode levar você direto para o inferno. Um live no TikTok pode capturar seus últimos momentos, e um site pode esconder redes de tráfico onde a dignidade humana não vale nada. O México não é o único país da América Latina com esse lado sombrio, mas o que acontece aqui não pode ser ignorado, porque enquanto alguns celebram o progresso tecnológico graças à internet, outros a estão usando para destruir vidas. Esse foi o lado sombrio da internet no México. 6 casos, 6 formas completamente distintas, em que a visibilidade digital se entrelaçou com um dos sistemas de crime organizado mais violentos e mais bem documentados do mundo. 6 histórias completamente diferentes entre si. Um mesmo padrão que o México continua vivendo todos os dias, sem pausa. Na era digital, não é preciso ser um alvo declarado do crime organizado para acabar sendo uma de suas vítimas. Às vezes, basta ter uma câmera, uma audiência e o azar de cruzar com a pessoa errada no momento errado. Que país eu devo cobrir no meu próximo vídeo? Comentem aí. Um abraço.